Olá, começa aqui o Religare, Conhecimento e Religião. As origens dos conflitos no Oriente Médio. Como compreender esse impasse? Quem vai explicar essas e outras questões é o nosso convidado de hoje, o chefe do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, Jorge Lasmar. Seja bem-vindo, Jorge. Obrigado. Acompanhe as notícias do Religare pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br/religare. No nosso site você acessa os vídeos das entrevistas, fica sabendo sobre o que acontece no programa. Nós estamos também nas redes sociais. Procure por Religare, Conhecimento e Religião e deixe os seus comentários para a nossa equipe. Jorge, qual que é a dimensão dos conflitos no Oriente Médio? Na verdade, são várias dimensões diferentes, tanto em termos de conteúdo, temos aspectos culturais, aspectos históricos, aspectos políticos, territoriais, quanto da própria dimensão. Ele, na verdade, é um conflito local, mas que também tem uma dimensão regional e até mesmo global. Sim, e como identificar, né, todos esses aspectos? O que falar, por exemplo, da dimensão local e regional? Bem, do local, normalmente nós temos uma ideia vasta do mundo árabe como sendo algo homogêneo, como sendo algo uniforme. E, na verdade, não. O mundo árabe e o mundo islâmico são coisas diferentes, que têm uma certa sobreposição, mas eu tenho várias características locais que vão dizer respeito às tradições e aos conflitos locais. Então, no Irã, por exemplo, nós temos conflitos ligados ao xiismo e à Revolução Iraniana de 79. No Iraque, nós temos uma tensão muito grande entre os sunitas e xiitas, a questão do Partido Batista. Na Síria, nós temos um quadro bastante diferente. O Estado de Israel, conflito entre os israelenses e os palestinos, a questão da Líbia. Então, cada localidade, na verdade, tem suas peculiaridades próprias, tem suas particularidades. Sim. Do âmbito regional, o Oriente Médio ele pode ser pensado como uma unidade geográfica coerente. Então, uma série de questões que amarram de elementos de identidade comum, o uso da língua árabe, a presença muito grande da religião islâmica, questões macroeconômicas, como, por exemplo, a grande presença de reservas de petróleo, principalmente na Península Arábica, no Irã e no Iraque, e também do global. Nós podemos pensar na intervenção dos Estados Unidos, né? União Europeia na região. Então, na verdade, todos os aspectos estão presentes na região. Você trabalha mais esses aspectos contemporâneos. Correto. Né? Mas o que nós poderíamos falar da história desses conflitos naquela região? Os conflitos remontam a períodos históricos bastante antigos. Na verdade, desde que houve o surgimento do islamismo no século VII, houve uma expansão muito grande e os impérios acabaram, de certa forma, sendo administrados principalmente pelo Império Otomano, que conferia uma certa identidade para a região. Com o fim da Primeira Guerra Mundial e mais tarde da Segunda Guerra Mundial, a dissolução do Império Otomano acabou gerando uma série de tensões na região. Os movimentos passaram a se tornar movimentos nacionalistas, então cada região passou a ter disputas por territórios, questões particulares muito próprias. Em alguns aspectos, conflitos como, por exemplo, no caso específico de Israel e do Palestina, as tradições históricas para reclamar a terra, etc., voltam inclusive a tradições no Antigo Testamento, bastante antigas. Então, realmente, as raízes históricas do conflito são bastante longas. Sim. Quando você menciona a questão do Antigo Testamento, muitas pessoas conhecem essa história porque leem trechos da Bíblia. E o que se pode observar é que, enfim, esses livros que a Bíblia contém falam de inúmeros conflitos entre tribos. Aquela organização tribal primitiva e as tensões entre aquelas tribos, elas de alguma maneira influenciam a história desses conflitos? Sem dúvida nenhuma. A tradição tribal ainda é muito presente, muito forte no Oriente Médio até hoje. Sim. É claro que dos grandes centros, como Beirute, como Bagdá, etc., essa tradição é um pouco perdida, mas no interior de vários estados você tem uma estrutura tribal muito forte. Nós podemos pensar, por exemplo, no atual conflito que existe no Iêmen, na disputa entre o Iêmen do Sul e do Norte. É um conflito basicamente tribal. O interior da Arábia Saudita possui estruturas, se a gente pensa na Líbia, a questão dos beduínos, tem toda a estrutura. Então, até hoje existe uma influência muito grande desses movimentos tribais, sem a menor dúvida. Sim. E na questão mesmo da organização política, nós temos lá povos que não têm uma organização
assim como um Estado, o caso dos palestinos, o caso dos curdos. Isso dificulta o entendimento para nós que temos um outro tipo de organização? Sem dúvida nenhuma. Existe uma série de fatores ligados a esses conflitos que não se enquadram dentro da ideia do Estado moderno que nós estamos acostumados, ou que não se formam ali, não se contêm dentro das fronteiras de um Estado. Você citou alguns casos muito importantes. Nós temos uma série de minorias dentro do mundo islâmico, de minorias não muçulmanas, inclusive, como, por exemplo, a situação dos curdos, nós temos minorias cristãs. Recentemente, nós vimos a questão dos Yazidas, que é considerada uma das religiões mais antigas e mais secretivas do mundo, que acabaram sendo perseguidos no Iraque. E eles estão espalhados por diversas regiões, atravessando, o conflito atravessa as fronteiras. Mesmo quando a gente pensa a própria questão do Islã, a questão da ideologia, da UMA, etc., atravessa também diversas fronteiras. Então, o que acontece na Síria, nós temos que entender o movimento que aconteceu no Irã, da Revolução Iraniana, por exemplo, né, e a tensão entre os dois grupos, divisões dentro do próprio sunismo também atravessam as fronteiras. É por isso que o Estado Islâmico na Síria, ele não está só na Síria, agora está entrando no Iraque, está ameaçando espalhar por outros lugares. Então, as fronteiras, na verdade, acabam tendo pouco significado quando a gente olha para o quadro geral desses conflitos. Sim. Eu gostaria de destacar alguns aspectos, mas antes falo desse livro que você colaborou, né, como um dos autores, O Oriente Médio na coleção Para Entender. Inclusive, outro colega também já esteve aqui no Religar, o professor Dani Zaredini, e também o professor Rodrigo Corrêa Teixeira. Uma obra como essa, ela aborda esses elementos assim, que nós estamos trabalhando aqui? Sem dúvida. É um livro introdutório ao Oriente Médio. A ideia, quando nós escrevemos, era de dar uma visão geral para que as pessoas possam entender um pouco melhor o Oriente Médio. Então, ele passa pela descrição da geografia, contextualização do regional, os aspectos culturais e históricos, falando da evolução desde o surgimento do Islã, passando pelo Império Otomano, os movimentos nacionais. E na última parte ele termina com os conflitos atuais, falando inclusive da primavera dos povos árabes e vários dos conflitos que nós assistimos e vemos aí, acompanhamos no dia a dia. Sim, sim. Então, e sobre essa primavera, né? Eu acho que esse tema circulou tanto pela mídia, também nos meios acadêmicos. Se trata mesmo de uma primavera? Pois é, vários analistas estão comentando que talvez a primavera tenha se transformado num inverno. De fato, foi um movimento bastante importante, reafirmou bastante a identidade, não esteve ligado a questões religiosas num primeiro momento, foi basicamente um movimento de afirmação política, melhoria da vida naqueles países em que a primavera ocorreu. Mas, infelizmente, em vários locais a situação tem, na verdade, piorado. A Líbia, por exemplo, que foi um dos locais em que isso começou, a Líbia não está mais na mídia, não está se falando muito, mas o Estado líbio praticamente se desintegrou e a situação lá é extremamente séria. E nós acompanhamos movimentos sociais no Egito, nós vemos uma situação muito séria na Síria, acirramento do conflito árabe-palestino em Israel, presença do Estado Islâmico no norte do Iraque e um governo fraco, movimentos também contra o governo iraniano. Então, de certa forma, se espalhou uma série de conflitos, uma série de questões foram reavivadas a partir da primavera. Seria possível, Jorge, falar assim de um elemento comum em todos esses conflitos? Há algo que caracterizaria o conjunto dos conflitos? Existem alguns elementos que são comuns na grande maioria dos estados, mas nem em todos, o elemento da cultura árabe, a presença da religião islâmica, mas mesmo assim nós não podemos apontar num elemento único. Né? O próprio Irã não é exatamente árabe. Em vários países eu tenho uma série de minorias e de outros problemas que não se trata especificamente da religião islâmica, então é muito difícil efetivamente criar um elemento único. Então vamos guardar para o segundo bloco, né, a tentativa de compreensão desse conflito. Nós vamos fazer um breve intervalo. No Religária de hoje, nós estamos falando sobre os conflitos no Oriente Médio. Apresentamos também esse
livro, O Oriente Médio. O professor, nosso convidado Jorge Lasmar, colaborou nessa obra. Você pode, inclusive, entrar em contato com a nossa equipe para participar de um sorteio do exemplar que o professor cedeu aqui para os nossos convidados. Um breve intervalo, voltamos já.